Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Vocês queremos? Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Esse salmo responsorial, nós precisamos cantar ele sempre na nossa vida. O querer celebrar o nome glorioso de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu fico muito feliz de estar hoje aqui no início deste acampamento, Canção Nova Sertaneja, presidindo essa missa, né, junto com os celebrantes, o diácono e o padre. Pela minha história, porque eu sou um padre da roça. Eu nasci na roça, graças a Deus, lá no Paraná. Uma família de 3 irmãos. Lá nós trabalhávamos com café. Fiquei 17 anos no Paraná com a minha família. Depois nós mudamos para São Paulo, aqui próximo, Guararema, perto aqui da capital. Hoje minha família trabalha com rosa, com plantação de rosa, produção de rosas. E o padre, antes de entrar na Canção Nova, também produzia rosas. Então foi de 88 até 2003, quando eu entrei na Canção Nova. Mas toda uma vida trabalhando no campo, na roça, junto com os meus pais. E que bom hoje estar aqui com vocês, presidindo esta Eucaristia. Vendo os carros de boi, os cavalos, as pessoas, aqueles que nos acompanham agora também pela TV, de uma forma especial, lógico, todos, né? Mas de uma forma especial, aqueles que são do campo, povo do campo, povo sofrido, porque não é fácil, né, gente? Trabalhar na roça não é fácil. Trabalhar na fazenda, debaixo desse sol quente, cada ano que passa está mais quente a temperatura aqui no Brasil. Mas, por outro lado, é muito bom, é muito gratificante ter esse contato com a natureza, que tendo contato com a natureza, nós temos também o contato com Deus. Então, agradeço ao Senhor por esta Eucaristia. Eu agradeço ao Senhor pela minha família. Hoje, o Canção Nova Sertaneja, com esse tema, filho e filha, dom do pai e dom da mãe. Que maravilha que é a nossa família, que maravilha que é a nossa casa.
Que a nossa casa seja um templo de oração. Como diz Jesus no Evangelho de hoje, a minha casa será casa de oração. Você sabe que Jesus, ele gostava sempre de ir no templo. O templo, para os judeus, principalmente no Antigo Testamento, era o local ali da oração, era o local do sacrifício, do encontro com Deus, de ofertar a Deus aquilo de melhor que eles tinham. Nós vemos essa questão do sacrifício, da oferta a Deus, desde lá do Gênesis, com o sacrifício de Caim, de Abel, lembra? Os filhos de Adão e Eva. Deus que vê a oferta de Abel, e Caim com certeza não tinha oferecido ali com todo o seu coração, colocou os olhos mais na oferta de Abel do que de Caim. Isso gerou ciúme, inveja no coração de Caim, que acabou matando depois o seu irmão Abel. Mas todo o Antigo Testamento nós vemos que o povo, para agradecer a Deus, para adorar o Senhor, sempre oferecia algo para Deus, geralmente animais, que era um povo do campo, né? Então oferecia os animais, ofereciam os frutos da terra como sacrifício, aquilo de melhor que tinham. Mas com o passar do tempo, os profetas foram percebendo que aquele culto de sacrifício no templo já não estava agradando mais a Deus, porque tinha virado um ritualismo apenas. As pessoas ofereciam os animais, as aves, os frutos do campo, mas não ofereciam o principal, que Deus quer, o principal de nós. Não oferecia o coração. Não era o culto do coração, mas era o culto apenas da obrigação, do ritualismo. E os profetas foram entendendo isso, foram compreendendo isso. E Jesus, quando ele chega no templo, ontem foi a entrada dele em Jerusalém, né? Quando Jesus viu Jerusalém e chorou sobre a cidade santa, a cidade dos profetas, porque justamente a cidade não tinha reconhecido Jesus, não iria reconhecer Jesus como Salvador, como Filho de Deus, aquele que poderia trazer a paz. Gente, é somente Ele que pode trazer a paz para as nossas famílias, não existe outro. É Jesus. É Jesus que pode dar a paz. E Jesus chora sobre Jerusalém, porque Jesus ama Jerusalém. E pense aqui Jerusalém como você, a sua casa, o seu coração, a sua família. Ali é Jerusalém. Se nós não reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como o Rei da nossa vida, e aí domingo que vem nós, agora depois da manhã, nós celebraremos Jesus, Rei do Universo, nós não teremos paz também nas nossas famílias, no nosso coração, no nosso mundo. O mundo está carente de paz. Nós estamos vendo falar tanto de guerras, de gente sendo morta. A vida humana infelizmente hoje não tem valor, mas a paz ela virá a partir da abertura do nosso coração a Jesus Cristo. A abertura da nossa casa, da nossa família, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer entrar. Ele quer ser reconhecido, Ele quer ser amado. Ele quer ser amado. E Deus nos visita, gente. Todos os dias Deus nos visita. Precisa abrir o ouvido espiritual, os olhos espirituais e perceber a visita de Deus na nossa vida. Ele te visita com o dom da vida, aquilo que você hoje está vivo, está respirando, é graça de Deus. Nós estarmos aqui hoje, nessa Santa Eucaristia, aqueles que nos acompanham agora também de tantos lugares do Brasil e do mundo, o fato de você ter recebido o dom da vida, é já uma visita de Deus, é Deus confiando, é Deus investindo em você, é Deus esperando em você. E quantas vezes Jesus chora também sobre as nossas casas, porque nós não reconhecemos a visita de Deus, a presença de Deus. E Jesus chega ali no templo, o Evangelho de hoje, Jesus que tinha sido apresentado ao templo, 8 dias de nascido, os mistérios gozosos, apresentação de Jesus no templo, a purificação de Nossa Senhora. Nossa Senhora e São José levaram um casal de pombinhos, porque eram pobres. Quem era mais rico levava animais, os cordeiros, as ovelhinhas, mas quem era pobre levava passarinho.
José e Maria levaram um casal de pombinhos, apresentaram Jesus. Jesus aos 12 anos também, outro mistério gozoso, a perda de Jesus no templo, em Jerusalém, seu reencontro entre os doutores da lei no templo. 12 anos, Jesus, 3 dias depois, São José, Nossa Senhora estava procurando Jesus, Jesus estava onde? Tinha voltado para a casa do Pai. E quando Maria encontra Jesus, José também, todos aflitos, imagina, 3 dias procurando. Imagina você procurar o seu filho e perder o seu filho, 3 dias, o Filho de Deus. E eles encontram Jesus no templo e Jesus olha para eles: deveria estar na casa do meu Pai? Aqui é a casa do meu Pai. E eles ficaram admirados. A consciência de Jesus já como filho do Pai, a casa do Pai. E Jesus todo ano ele ia junto com a sua família ao templo, a Jerusalém, saía de Nazaré, ia para Jerusalém na peregrinação. Por isso que é tão importante o cristão peregrinar também. Eu agradeço a Deus, a Canção Nova junto com a obra de Maria, né, Tiago? Essas peregrinações que nós realizamos, levando o povo de Deus aos lugares santos, porque Jesus ia também com a sua família todos os anos a Jerusalém, no templo. Todos os anos ele ia. E Jesus tinha visto aquela situação do templo muitas vezes, né? Porque tinha perdido o sentido religioso daquele lugar santo, daquele território santo, porque estava só o comércio. Precisava acontecer o comércio? Sim, porque deixa eu explicar, tinha pessoas que vinham de outras regiões, longe, não tinha como trazer os animais, né? Como a gente vê os animais aqui, não tinha como trazer os animais, então eles compravam os animais ali mesmo, em Jerusalém, nos arredores, para oferecerem sacrifício. Então precisava do comércio. Precisava ser trocada também a moeda, porque a moeda que vinha de fora, a moeda estrangeira, a moeda que tinha em Roma também, tinha inscrição de César. Lembra daquela passagem? Que os fariseus chegaram para pegar Jesus? É lícito pagar o imposto a César ou não? Jesus fala: apresenta a moeda aí. De quem que é a inscrição? De César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a moeda que circulava ali tinha que ser trocada pela moeda do templo, porque era considerada uma moeda impura, porque tinha inscrição de César, e César era considerado uma divindade, um deus, imperador romano. Mas acontece, gente, que a coisa estava exagerada, tinha passado do limite. Aquele comércio já não era mais um comércio simples de louvor a Deus, não. Eles tinham transformado o templo, o lugar santo, a casa do Pai, em um lugar de comércio, de ganância, de lucro. Por isso que Jesus se indigna. E Jesus faz um chicote e sai derrubando todas as coisas, as mesas, os cambiços, expulsando e dizendo: o zelo da minha casa, né? Os discípulos se lembraram depois, aquela passagem do Antigo Testamento: o zelo por tua casa me consome. Jesus foi zeloso ali com o Pai, a casa de oração, e colocou todo mundo para correr, foi derrubando as mesas. Imagina a situação. Padre, mas Jesus, que é amor, que é misericórdia, Ele fez isso? Fez, porque também nós temos que fazer isso com os nossos filhos, né? Às vezes, tem que corrigir. O pai e a mãe que ama o filho, não fica dizendo sim para o filho todo momento, não, deixando fazer todas as coisas, não. Tem um momento que tem que corrigir, tem um momento que tem que ensinar, falar não, colocar limites. Jesus, Ele demonstra a sua misericórdia, o seu amor, também corrigindo aquelas pessoas que estavam erradas, estavam fazendo do templo um comércio, estavam ganhando dinheiro, lucro, a ganância, não estavam preocupados com o local, que era uma casa de oração. Gente, imagina, tinha virado uma feira. Imagine uma feira, todo mundo gritando, vendendo, os comerciantes querendo comprar barato, outro querendo vender mais caro. Estava assim, uma bagunça total. E Jesus olha aquilo e toma uma atitude, porque até então ninguém tinha feito nada, todo mundo estava vendo que a coisa não estava bem, que a coisa estava feia, mas ninguém, sabe aquela pessoa acomodada?
Aquela pessoa que vê o outro indo para o precipício, indo para o pecado, mas a pessoa não tem coragem de chamar a atenção, de indicar o caminho certo, de falar: olha, meu querido, minha querida, sai dessa vida, vem para Jesus, vem para a igreja, para de pecar, não faça isso, dá um conselho bom. Depois que a pessoa cai, comete infelizmente um pecado, acaba com a vida, com a família, destrói a vida, aí o amigo, né, entre aspas, vai dizer: ah, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que ia dar nesse pé. Só que não fez nada. Jesus, ele toma uma posição. Tanto é que ele fez a coisa certa, que os guardas do templo não fizeram nada com Jesus. Lá tinha guardas. Os guardas do templo não fizeram nada, porque Jesus tinha feito a coisa certa. Estava todo mundo por aqui, mas ninguém tinha tido a coragem que Jesus teve. Meu irmão, minha irmã, na sua casa, na sua vida, tenha coragem. Peça a graça ao Espírito Santo. Aquilo que não vai bem na sua vida, aquilo que hoje talvez tenha invadido o seu coração, quantas coisas tomando conta do seu coração que você sabe que não vem de Deus. Você não era assim, você não vivia assim, e de repente você está desviando. Tenha essa coragem que teve Jesus. Expulsa esses vendilhões, esses ladrões que estão querendo roubar o seu coração. O inimigo de Deus que quer roubar o seu coração, que quer roubar a sua casa, quer roubar a sua família, quer destruir a sua família. Talvez hoje a sua casa também não seja mais uma casa de oração. Perdeu-se o foco. Volte para Deus. Faça uma limpeza, uma purificação. Você que é pai, você que é mãe, traga os seus filhos de volta para Deus, para uma vida de oração. Que seja uma família, uma casa de respeito, de diálogo. É isso que o Senhor quer fazer. Mas às vezes é mais pessoal, né? Somos nós, é o nosso coração, que entrou o ladrão, que entrou os vendilhões, que está roubando o nosso coração de Deus. É preciso expulsar. E Jesus expulsa esses ladrões, né? Esses cambistas. E diz assim: minha casa será casa de oração, está escrito. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Olha só, gente. Jesus, ele expulsou aqueles vendilhões. Lógico, o que aconteceu? Caifás e Anás deixaram de ter lucro. Eram sacerdotes da época. Deixaram de ter lucro. E aqui, com essa atitude de Jesus, eles decidem matar Jesus. Agora vamos matar. Por quê? Tocou no bolso. No bolso deles. Eles eram homens gananciosos. Estavam preocupados com o lucro. Não com a adoração ao Deus verdadeiro. Não estavam preocupados com isso. Jesus, no Evangelho de São João, vai dizer: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Eles não entenderam nada, né? Mas que esse templo demorou 46 anos para ser construído e você vai reconstruir. Só que eles não entenderam que Jesus estava falando do templo do corpo dele. Gente, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, o templo agora não tem mais importância. Não é mais o local do encontro com Deus. O local do encontro com Deus a partir de Jesus é Ele mesmo. Ele é o templo agora. Ele é a pessoa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer isso para a samaritana no poço de Jacó. Samaritana, quando foi buscar água, né? Senhor, nós adoramos o Monte Corazim. Jesus vai dizer: não é o Monte Corazim mais, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Gente, com o passar do tempo, depois veio a paixão de Jesus, a ressurreição, a ascensão. Os discípulos ainda continuaram indo no templo. No concílio de Jâmina, em 70 do ano depois de Cristo, eles foram expulsos, os cristãos foram expulsos do templo. Aquele que dizia seguir Jesus, que era discípulo de Jesus, já não podia mais no templo. Eles compreenderam agora, mas não é mais o templo. É nas casas.
É na Eucaristia que Jesus está presente. Ele é o verdadeiro Cordeiro imolado para a nossa salvação. Não precisa mais agora matar animais, oferecer animais. Carta aos Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote, que agora é oferecido ao Pai pela nossa salvação. E esse sacrifício acontece toda a Eucaristia. Toda a Eucaristia, Jesus é oferecido ao Pai para a nossa salvação. Olha que lindo! Nós estamos participando do sacrifício mais importante que existe no mundo, onde o próprio Filho de Deus se dá, atualizado o sacrifício, perpetuado na Eucaristia a cada um de nós para nos santificar. Ele é o verdadeiro templo que nós precisamos ir. Mas que bonito, não para aí. Jesus que é o templo, que é o Cordeiro, que é o sacrifício oferecido ao Pai, pelo batismo nós também nos tornamos templos de Deus. Que coisa linda! Pelo batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, também você, meu querido que está aqui, você que nos acompanha agora, todos nós somos templos do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Ora, se alguém profanar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diga à pessoa que está do seu lado: você é templo de Deus e você é santo, você é santa. Diga, você é templo de Deus. Você é templo de Deus. Por quê? Porque nós somos morada de Deus. Olha que lindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em nós no nosso batismo. Você é batizado. A Trindade habita em você, meu querido. Por isso que você tem essa dignidade diante de Deus, de pessoa humana, de filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Agora imagine dentro de casa, né? Na família, o pai, a mãe, os filhos, os dons de Deus, que são os filhos para o casal. Imagine, transforme, meu querido, minha querida, a sua casa num verdadeiro templo, numa casa de oração. São João Paulo II, né? A carta às famílias vai dizer: a família é o santuário da vida. Da vida. Santuário é lugar santo, lugar de encontro com Deus. Deus quer famílias santas para o nosso Brasil, para o mundo. E a partir de cada um de nós, meus irmãos, que isso pode acontecer. Padre, mas o senhor não conhece o que eu estou vivendo na minha casa. O senhor não sabe a minha família como que é, padre. Meu irmão, minha irmã, acredite, creia. Jesus hoje quer purificar a sua família. Eu não sei o que você está vivendo na sua família, os desafios, as dificuldades, as tribulações. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu sei que Deus quer purificar, quer transformar a sua casa uma casa de oração também, num lugar de encontro com Deus. A partir de cada membro da sua casa, como templo de Deus, templo do Espírito Santo, do Pai, de Jesus. Casa de oração. Jesus quer expulsar do nosso coração aquilo que atrapalha, que veio roubar o nosso coração, as nossas famílias de Deus. Nós não podemos desanimar diante da nossa vocação, diante do chamado que Deus colocou no nosso coração. Nós somos pertença do Senhor. Você pertence a Deus. Você é de Deus. E tua vida ela pode ser melhor a cada dia se você entregar realmente o seu coração ao Senhor. Se você deixar que o Senhor purifique a sua casa, que o Senhor purifique o seu coração, purifique a sua mente, tire toda a contaminação da nossa vida. Nós não podemos contaminar com as coisas do mundo. Aquelas pessoas no tempo de Jesus estavam tão contaminadas que elas faziam aquelas coisas, vendiam, né? Trocavam as moedas, faziam aquela bagunça na casa de Deus e achavam que estavam prestando serviço a Deus, achavam tudo normal. Nós não podemos achar tudo normal.
Nós não podemos nos acomodar. O Senhor Jesus hoje nesta Eucaristia vem nos despertar para a fé, para a confiança, para o zelo. Durante toda essa semana, na penúltima semana do tempo comum, nós temos acompanhado na primeira leitura do livro do Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, o zelo daquelas pessoas, o testemunho daquelas pessoas, por causa de Deus, por causa do amor a Deus. A mãe, os 7 irmãos, Eleazar já velho de idade, tantos e tantos testemunhos, Matatias, Judas Macabeu, o testemunho de zelo, não um zelo que mata, não, de jeito nenhum, porque Jesus também transformou esse conceito de zelota, né? Os zelotas, no tempo de Jesus, aqueles que eram revolucionários, que queriam tirar o Império Romano à força. Queria tirar o Império Romano, a dominação, à força, pela espada. Mas Jesus não teve medo de mostrar que não é esse tipo de zelo pela violência que vai mudar o mundo, que vai trazer o reino de Deus, não. É outro zelo. É aquele de dar a vida, de morrer pelo outro. Olha que lindo, gente. De morrer pelo outro. De morrer para eu mesmo, para os meus gostos, para as minhas vontades. Gente, na família nós precisamos viver essa dinâmica. Pai, mãe, filhos. Muitas vezes não é do jeito que eu quero, não. Para que haja harmonia nas nossas casas é preciso muitas vezes se rebaixar, muitas vezes se humilhar. Isso não é fraqueza, isso é força de Deus. Muitas vezes a esposa vai ter que se calar, o esposo vai ter que se calar, os filhos obedecer, a docilidade, a reconciliação tem que acontecer. Os casais, né? Não dormir brigados, de jeito nenhum. Chamar, conversar. Carta aos Efésios diz: não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. É hora de conversar, de perdoar. Não dormir brigado, o casal, né, o esposo com a esposa, de jeito nenhum. Quando dorme brigado, o diabo dorme no meio. Porque ele que divide, ele é que diabo, diz aquele que divide. Mas reconciliar, dar o perdão. Padre, mas não fui eu que errei. Não importa quem errou. O que importa é você pedir o perdão, dar o primeiro passo e a graça acontece. É tão ruim quando vê uma família brigada, né, gente? O marido está brigado com a esposa, ou o filho está brigado com o pai, com a mãe. Gente, o clima fica terrível. Que clima ruim. E às vezes por causa do orgulho, né? Mas foi ele que errou, foi ela que errou. E a casa, que era para ser uma casa de oração, uma família de oração, acaba entrando o mal, a divisão, aquele clima ruim, cada um nem olha no outro mais, um para lá, outro para cá, já não tem conversa, já não senta mais para comer junto, almoçar, jantar, partilhar a vida, conversar, cada um fica no seu canto. Deus não quer isso para a família. Deus não quer isso para a família. Deus não quer isso. Deus quer que a sua família, as nossas famílias, sejam esses templos de oração. Casa de oração, lugar sagrado. Igreja doméstica, como diz o Concílio Vaticano II. Igreja doméstica, a nossa família. É possível, padre? Sim, meu irmão, minha irmã. Acredite, reze, peça ao Senhor, mas começa por você. Começa fazendo a sua parte. Começa dizendo assim: é eu que tenho que mudar, não é o outro. Não é a minha esposa, não é o meu esposo, não são os meus filhos, sou eu que tenho que mudar. Comece por você que está aqui, você que nos acompanha agora. Comece fazendo a sua parte. Comece reconhecendo quem você é. Comece reconhecendo que muitas vezes ladrões entraram no seu coração também, para roubar, para profanar o templo que é você, que é seu corpo, que é sua vida, que é sua vocação. Gente, o inimigo quer destruir, ele quer acabar. E infelizmente hoje quantas famílias destruídas, famílias que estavam caminhando com Deus, caminhando na igreja, até numa participação, e de repente uma brechinha
foi o suficiente. Não, meu irmão, minha irmã, acredite. Acredite. A sua família é dom de Deus para você. Os seus filhos são dom de Deus. Você que é mãe, que é pai, seus filhos são dom de Deus. Abençoa os seus filhos. Agradeça ao Senhor pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Eu agradeço todos os dias pela minha família. Eu agradeço pela minha casa. Aquilo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, aprendo, né? Com a minha avó. O padre tem uma avó de 97 anos, está vendo agora, um abraço para a avó. Um beijo, uma benção para a avó. Benção, avó. Benção, pai, benção, mãe. Toda vez que o padre liga lá em casa, chega em casa, eu falo, benção, pai, benção, mãe, benção, avó, benção, tio, tia. Porque eu amo a minha família. Depois de Deus, a coisa mais importante é a minha família, lógico. Fica de pé. Fica de pé. Coloque a mão no seu coração. E agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo santuário que é a sua casa, pelo templo que é a sua casa. E peça ao Senhor tudo aquilo que não está bem hoje na sua casa, que o Senhor purifique com o Espírito Santo. Mas permita que o Senhor entre lá, reconheça a visita de Deus, reconheça a visita de Jesus, e peça ao Senhor hoje também, purifica, Senhor, com o teu amor, a tua misericórdia, porque é para o nosso bem, gente. Jesus, quando nos corrige, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a salvação da nossa casa, da nossa família, e o Senhor tem poder para isso. Mas permita hoje, nesta Eucaristia, no início desse acampamento de oração, olhando para a sua casa, para a sua família, que a sua família é dom de Deus, os seus filhos são dom de Deus, seus pais. Agradeça ao Senhor e peça essa purificação hoje. Purifica, Senhor, cada um de nós. Tira toda amargura, Senhor, todo rancor, todo ódio, toda divisão, Senhor, todo desamor. Nós queremos, Senhor, ser filhos, Senhor. Purifica o templo do nosso coração, do nosso corpo, da nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, varre, Senhor, tira do nosso meio tudo aquilo, Senhor, que é impureza, para que nós possamos a cada dia dar maior glória ao seu nome, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez bem forte, canta Jesus. Para transformar meu coração. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos aplaudir o Senhor porque nós ouvimos, que maravilha. Força nessa palma. CançãoNovaPlay.com. Assine já!